Voz grossa do Vladimir, né? Quando fica online assim, então fica mais grossa ainda. Nada. Então, Maria, foi essa. O período foi estendido agora, decreto oficial até o final de maio, né? E, pelo jeito vai perdurar por bastante tempo ainda. Cara, foi o que eu tava comentando com a turma numa outra oportunidade. Minha impressão é que esse semestre, se a gente voltar, é finalzinho dele só para bater o ponto. É verdade. Mas, assim, minha impressão, né? Baseado nos dados que a gente está Eu vendo. acredito que Diga, Pedro. Ô, professor, a impressão que eu tenho é que a gente volta só em julho. Esquece maio, esquece junho. É, Só em julho maio, mesmo. maio acho que já foi, Fala, né? professor, boa noite. Boa noite. Boa noite, Sofia. Boa noite, Vinícius. Acho que já tem. Em compensação, assim, a última notícia que eu vi de São Paulo é que eles iam começar a forçar lá para o dia 10 de maio. Mas também Então, já vi. Oi. assim, o escritório onde eu trabalho, eles falaram que vão voltar dia 25 de maio, mas eu não acredito que a gente volta 25 de maio. Se o Eu escritório não acredito ia piamente voltar que semana retrasada, sei lá, é, eles são loucos. apertar mais. Assim, eles estão assim mais acompanhando o que o governador fala. O Witzel, eu acho que ele só vai liberar depois do dia 15 Aham. de maio. E já falaram que as escolas só vão voltar só em setembro. É. Mas o Crivella falou agora que vai até 30 de maio. O Crivella que falou. É, o Pedro estava Então, comentando. É, mas assim, eu acredito que julho realmente a gente vai ter a vida, entre aspas, voltando ao normal, entre aspas. Aí não acho não, sabia? Hoje o RJTV foi completamente desesperador e o secretário de saúde falou que o colapso está previsto para maio ou junho. Tipo assim, já Normal, não tem normal, mais UTI agora. Imagina como é que vai normal estar daqui a 1 ou definição. 2 meses. é. Tipo É, assim, desesperador. eu vi duas pesquisas. Uma mostrava que a gente está agora no pico. Outra mostrava que o pico ia ser final de maio. Eu acho que o pico vai ser final de maio, porque a gente ainda não viu, É, tá tenso mesmo. a gente ainda não viu Eles estão a situação braba, não. é por Pois causa é. do chega em maio. Então, aí vê, as pessoas têm mais resfriadas, quem tem muito baixa, mais tosse, mais coisa, clima mais frio. Então, questão da perspectiva em Pedro, tá cortando muito a sua fala. Eu não entendi nada. Eu acho que ninguém entendeu, porque cortou, picotou tudo. Picotou tudo. Tá, Mas hoje vai, o fala aí. secretário de saúde também falando isso, né? Que tá já preocupante, que são só 7, teve lá um hospital, era 7 leitos, sei lá, 30 pessoas precisando, e já tendo que fazer escolha, e falaram, né, que realmente o colapso está previsto para maio, junho. E aí, colapso, vamos lá, se a gente já está passando por uma situação onde não tem leito para todo mundo, onde já está faltando leito, colapso, eu imagino aquela cena horrorosa que a gente viu acontecendo na Itália, que é naqueles caminhões, né, levando os corpos. O colapso é isso, né, gente? Aquela situação já. Ai, não gosto nem de falar. E aí, para melhorar a situação de hoje, meu chefe mandou mensagem e falou: gente, amanhã eu preciso conversar com todos vocês. Então. Ó, falando em colapso, não precisa ir muito longe. Só ver o que está acontecendo no Amazonas. Parou tudo. Parou tudo. Amazonas estão fazendo. Tá tendo engarrafamento para enterrar as pessoas. Nossa, eu Isso vi isso. Caralho. eu não. Nossa, eu vi isso. Meu Deus, eu vi. E assim, o que aconteceu lá poxa, imagine chegar aqui.
entendeu? Pô, imagina assim, colapsar, sei lá, o cemitério do Caju. Cara, Mas eles Mas olha estavam só, vai mostrando uma chegar num reportagem ponto ontem. em que não tem vaga em cemitério não, cara. Vai ser vala. Aham. Não, já não tem normal. Eu Pois lembro é. quando a minha avó faleceu, que isso tem 6 anos, que já não tinha mais espaço na terra, né? Tipo, era gaveta e tal. Isso há 6 anos atrás. Sim. Tipo, só enterrava em terra quem tinha jazigo de família, né? Que é tão caro quanto um imóvel. É. Mas ontem estava também mostrando uma reportagem que essa eu não prestei muita atenção, mas era uma. Tava escrito assim naquela partezinha da TV, né? Que era uma vila de operários, que pelo que eu entendi era perto de um cemitério, e a galera tava já meio que usando máscara dentro de casa, porque os corpos ficavam meio que largados. E aí ventava, né? E já tinha uma galera que tava pegando a doença, tava morrendo. Caralho. E era um pessoal assim, bem humilde, tipo aqui no Rio de Janeiro isso, tá? Era uma galera bem humilde que tava assim, cara, o que que eles vão fazer? Vão esperar mais quantas pessoas morrerem pra enxergarem a gente aqui? É. E assim, são umas coisas que o pessoal não dá muita visibilidade, né? Tipo assim, por acaso passou ontem na JTV, mas é uma coisa muito absurda pra passar dessa forma, né? É, com E aí certeza hoje eu recebi uma mensagem. o que passa na TV é 1/10 do que está acontecendo. Pois é. Não, hoje eu recebi uma mensagem que era uma médica amiga de uma conhecida minha, falando que ela pegou Covid 2 vezes, que ela não ela é médica, ela não está desenvolvendo os anticorpos. Então, assim, não tá falando disso também. Na China, 1 em cada 15 não desenvolveu os anticorpos. Então, isso é uma outra coisa também que o pessoal pensa, ah, peguei e tô livre. E não é bem assim também. É. Eu acompanho um biólogo chamado Atila Yamarino. Ele fala muito a respeito sobre o Covid. Eu estava ouvindo até hoje, mais cedo, sobre isso, sobre o que está acontecendo, principalmente na Suécia. Na Suécia eles vão reabrir as escolas, mas só que lá eles não estão fazendo os testes. Isso é preocupante. Outra coisa, aqui no, aqui no Brasil, o que está acontecendo é assim, a doença já tinha chegado aqui em janeiro, assim, se você parar para pensar, ela chegou em janeiro, mas só que deram o start só depois do carnaval, porque eles não queriam perder a fatia do bolo que é arrecadado. Assim, é absurdo. É. O que eles estão fazendo vai ser igual a Turquia fez. Praticou só isolamento vertical, agora estão sofrendo lá também. Não vi, não. Como é que tá acontecendo lá? Lá eles. Eu vi essa informação ontem na Tupi, né? No Rádio Tupi. Rádio de velho, mas eu Aham. me amarro em ouvinte da Tupi. Aí eles informaram que logo no início, quando teve aquele. Não, o início legal foi na China, né? Mas quando teve É. aquele boom na Itália que alertou os outros países, eles praticaram só o isolamento vertical, ou seja, deixaram em isolamento somente em quarentena, né? Somente o público de risco, né? Entendi. Terceira idade, pessoal que tem E doenças era a proposta de crônicas. alguns Aí políticos agora. fazer agora aqui no Brasil, né? Gente, mas é muito, muito idiota essa proposta, né? Porque, por exemplo, eu não sou do grupo de risco, mas a minha mãe é. Aí eu saio de casa para trabalhar e aí volto para casa e eu vou ter contato com ela, porque né, ela não vai ficar Então, isolada num quarto. pois é, mas aí Tipo, a é ideia isso do mesmo, né? isolamento é que ela fique isolada. Mas, Porque aí eu vou chegar em casa, a gente vai dividir banheiro, né? A gente sim, vai ter contato. Tipo, qual é o sentido? Eu não falo com meu pai, mas eu descobri agora que ele estava internado com pneumonia e testou positivo para Covid. eu acho E que ele era uma pessoa que disseminava fake news o tempo todo do coronavírus, que não existia, que era aham, gripezinha e que era a China querendo acabar com o mundo. E aí ele foi pro Rio Grande do Sul, e aí nesse meio aí ele pegou e agora tá internado com pneumonia e Covid, é. né? A impressão que eu tenho é que o quadro é A mais coisa, próximo da pneumonia, né? E aí ele pode mostrar que há um indício, acho que é da Covid, né? Como se fosse, se você está com pneumonia, sérios riscos de você ter É, Covid. Tem uma amiga é. minha que está internada com pneumonia, fez o teste, está esperando o resultado do Covid.
Tem um outro amigo meu que pegou pneumonia também, né? E já era, é. Mas aí E, é, não fez teste, não sabe se chegou a ser Covid. Mas deve ter sido. o dele foi testado e foi bem rápido. Ele tá lá no Rio Grande do Sul, né? Uhum. Lá, mesmo o hospital público é uma outra qualidade, É, assim. E olha que ele tá em cidade pequena. Mas aí, isso é minha irmã que conversa com ele, né? Falou que fez o teste um dia, no dia seguinte saiu o resultado. é, Mas que ele já tava melhorando, já parecia que ia ter alta. uhum. Mas, gente, o que ele falava de besteira, o que ele mandava de besteira no WhatsApp, né? É bom que Falando que não agora vai existia. pensar duas vezes. Ai, tomara que aprenda alguma coisa. Hoje eu estava vendo uma pesquisa sobre como a Covid está afetando a educação no mundo. 75% das escolas fecharam nesse período. Então, 75% das crianças em idade escolar não estão estudando dentro de uma escola. E aí imagina a É. quantidade de outras soluções que as pessoas estão criando, está surgindo para tentar aliviar esse problema, né? Cara, 75% das É escolas isso que eu falei. As presentes. escolas vão reabrir só em setembro, que eles deram Se uma previsão. abrirem, ainda Setembro. tem isso, né? Se abrirem. Eu vou mandar para vocês uma reportagem que eu vi ontem, que eram as escolas na China que reabriram. Como está sendo agora, né, de Aham. Covid lá? Eles estão com aquela máscara, estão com a máscara, é aquela que a gente usa, mas Uhum. estão com aquela, tipo uma viseira, né? O Sim. pessoal no banco está usando. Tem que medir temperatura toda hora, senta um em cada canto, É. não vai mais no refeitório. Eu vou até mandar lá no grupo. Eu estava vendo uma. Eu estava fazendo essa pesquisa, né, sobre as escolas e tal. Uma das coisas, um dos sites que eu encontrei, eles dão algumas dicas de como lidar com a Covid e como que vai ser depois da Covid. Eles trazem um aspecto muito importante que a gente ainda não começou a discutir. Imagina essas crianças voltando para a escola e terem perdido o pai ou perdido a mãe. Nossa, Olha o verdade. impacto que isso vai causar. Tirando, assim, É verdade. o artigo É verdade. começa falando do impacto financeiro, que as pessoas estão perdendo emprego, né? Vai ter dificuldade de comprar comida e, e viver, enfim. E aí as escolas vão ter que criar esse papel de ajudar as pessoas a se alimentarem, além de dar o ensino, né? E ainda por cima vai ter que dar esse apoio para a criança não reprovar e tudo mais, e o apoio psicológico. Esse apoio emocional. É, Ó, tenso. por Ai, exemplo, minha tenso filha, demais. ela é de grupo de risco. Minha filha tem problema de bronquite. Eu sou grupo de risco, porque eu sou hipertenso. Assim, é difícil você ter, ter isso em mente, que, poxa, sua filha é grupo de risco, você é grupo de risco, seu pai é grupo de risco, sua mãe é grupo de risco. Então, minha família é assim, é Então grupo de vamos risco todo mundo ficar total. em Mas só casa, que né, Pedro? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Porra. né? meu pai precisa trabalhar. Meu pai, como eu falei, meu pai é porteiro, então É, ele tem a vida, tem que fazer o trabalho dele. Assim, o prédio não liberou nenhum funcionário. é, E, Aqui no poxa, meu prédio também não. assim, eu tô trabalhando de casa, tá, beleza, trabalho home office. Mas só que meu pai não tem isso. Meu pai, ele tem que enfrentar ônibus, tem que é, chegar no horário dele e tal, não sei o quê. E, assim, isso me deixa bem preocupado. Então, é, pô, o gatilho todo santo dia. sim. Eu acho que a melhor coisa nessa situação é, claro, ter fé, rezar bastante, obviamente, para qualquer coisa que você acredite, mas também fazer uma boa limpeza quando ele chegar, né? Antes de entrar em casa, tirar a roupa, tomar um banho de álcool em Aqui gel. Não, e ter a muita gente. atenção também de não botar a mão no rosto. Isso é uma É, coisa que eu percebo quando eu vou no mercado que começa tudo a coçar. sim, Tipo, ele tem que ficar muito mais ligado nisso. Eu vejo muita gente falando pra usar luva, né? Mas também não adianta usar luva e botar a mão no rosto. Ah, o exato. rosto, Essas né? coisas que. É brabo. Pessoal, vamos falar de Tenso. coisas melhores, né? Para levantar um pouco o astral. Como é que Ai, tá o vamos. projeto de vocês?
Eu vou começar a Carol, chorar aqui. Então. vamos começar, ó, para levantar o astral. Calma aí, você falou que era coisa boa. Acabamos os fóruns do Vamos falar ciclo que 2. Ai, isso pelo é verdade. menos, né? Não aguentava Realmente. mais, com todo respeito. Acabaram os Com todo fóruns do ciclo respeito. 2. Ai. Então, a Muito gente bem. conversou com o Felipe na semana passada. Aham. Assim, eu admito que eu acho que eu estava muito despreparada e eu não consegui coletar a quantidade de informação que eu imaginei que eu fosse conseguir. Eu falando por mim, né? O grupo todo estava na live, então cada um foi anotando, mas Aham. da minha parte eu não consegui anotar a quantidade de informação que eu precisava. Mas ele foi super aberto a novos encontros, falar no Uhum. WhatsApp. Ele falou que não tinha problema da gente fazer a pesquisa lá com os funcionários. E foi isso. Falem mais Legal. aí, gente. O Felipe é muito solícito. E como ele acredita muito no ensino da Celso, eu acho que isso abre mais as portas para vocês. Ele falou alguma coisa da Celso de uma maneira É. super positiva. Eu acho que ele falou exatamente isso, que ele achava muito legal esse projeto. Não me lembro bem, porque eu lembro que fiquei muito nervosa. Eu fico muito nervosa, né? Você tem Toda que, hora, já né, ficar percebeu, um né? pouco menos nervosa. Pois é. Ai, Faz umas problema aí. meditações, Ai, já pegar uma tentei, não consigo nem aliviada. fazer meditação. Gente, isso Olha, daí é complicado. foi assim, como a Sofia falou, foi muito assim, com a gente. Ele assim, ele abriu as portas pra gente para qualquer tipo de pergunta. E assim, isso deixou, assim, ao meu ponto de vista, nos deu mais confiança de fazer novas perguntas ou amplificar mais as nossas próprias perguntas, as nossas próprias. Eu entendo o que a Sofia passou, eu passei também no dia, tava mega nervoso, eu mal consegui falar, mal consegui dar boa noite pro cara, mas mesmo assim, o Felipe foi muito legal com a gente, muito legal mesmo. Gente, das 3 empresas, eu acho que o Felipe é o mais solícito. O mais simpático, o Você falou mais que na princípio até tranquilão. contrato pediram, né? É. E Não, ele assim, foi o bem de Felipe boa. já deu palestra na minha turma, então ele conhece um pouco mais a gente, o trabalho que a gente faz. Então, assim, vai tranquilo, cara. Claro, se prepara, elabora os questionários, as perguntas que vocês vão fazer, mas na hora, relaxa. Senão vocês vão ficar nervosos e vão acabar se perdendo. Vladimir, você levantou a Professor, mão, quer falar? algo que eu fiquei com dúvida aqui, até mais cedo a gente estava conversando aqui, né? O mapa da jornada do cliente, da empresa, até para a gente conversar melhor com o Felipe. Teria como o senhor dar uma explicada melhor para a gente aí, como a gente deve agir e tal? Então, acho que a primeira coisa que vocês precisam fazer é ver quais são os pontos de contato. Os pontos de contato eles já são o indício da jornada do cliente. Eu até considero que é o primeiro passo, né? É um dos primeiros passos, né? Antes de você elaborar a jornada. E aí a ideia, quando é uma empresa de serviço, é um pouco até mais fácil de visualizar. Imagina você indo num barbeiro, numa barbearia. Como é que é a jornada sua como cliente dentro da barbearia? Então, assim, embora alguns sites façam muito a jornada do cliente para empresas digitais, e aí tem a questão de, quando a pessoa tem dúvida e começa a pesquisar alguma coisa, para depois você estimular ela, trazer uma solução. É uma jornada, ali não é muito bem uma jornada do cliente, é uma jornada de conquista do cliente. Até porque o cliente só se torna cliente como já escolheu o seu produto, né? Então, a jornada do cliente o cara decidiu fazer a compra, você decidiu ir na barbearia do Zé, por exemplo, né? Aí, quando você vai na barbearia do Zé, o que que acontece? Você entra, aí ao entrar você vai se deparar com mesa, mesa de sinuca, sei lá, vai encontrar com um bar, vai encontrar o pessoal cortando a barba, cortando o cabelo.
e aí você vai e se direciona, alguém fala contigo, alguém te dá bom dia, aí você entra, vai no o cara que está anotando o nome lá de quem vai fazer barba de quem. Aí você vai lá, o cara fala contigo, te dá bom dia, pede seu nome, às vezes pede o telefone, qual o serviço que você vai fazer, se você tem preferência. Então meio que você vai anotando quais são os passos que você vai dar dentro daquele serviço ali até você terminar o processo com o pagamento e com sua saída do estabelecimento. Então é literalmente desenhar uma jornada, né? O cliente entrou desde da hora que o cliente entra no estabelecimento e sai do estabelecimento. No caso da Mainô, como é um serviço basicamente digital, pontos de contatos que vão existir vão ser por telefone, por e-mail, por chat, por anúncio em alguns lugares, enfim. Acho que é meio por aí. No artigo que eu coloquei lá para vocês, eles fazem um desenho, tipo uma curvinha assim, que é uma jornada ali. Eles vão descrevendo cada um daqueles pontos. Dá uma olhada lá. Eu acho que já dá para vocês terem uma ideia. Não sei se hoje vocês Então, conseguem fazer a jornada do cliente da empresa de vocês, mas provavelmente vocês já consigam fazer pelo menos uma lista inicial dos pontos de contato que vocês visualizam. então voltando lá no primeiro núcleo, os pontos de contato são basicamente os canais do Canvas. Não. Os pontos de contato são literalmente pontos de contato. Quando que o cliente tem contato com a empresa? Onde? Como? Tá? Não tem Perfeito, nada a ver com canal, não. Não são os canais de perfeito. distribuição. É bem mais interno. Tá? Ponto de contato o primeiro contato, você na barbearia lá, assim que você abriu a porta, você tem contato com o cara que está fazendo a barba de outro e vai te dar bom dia. Então ali é um ponto de contato. Isso é interessante porque você mapeia isso. Porque você tem que instruir esse cara que vai estar perto da porta a dar bom dia para todo mundo, a te direcionar, a ser simpático com você, a estar rindo, sorrindo quando você entrar, né? Então, é para você ver como que você vai desenvolver o seu relacionamento do cliente, né? Assim, a Disney é um puta de um exemplo de que ela trabalha com vários pontos de contato. E todos os pontos de contato da Disney são criados para te deixar maravilhado com aquilo. Você nunca vai imaginar que, por exemplo, você está andando na rua e aí tem uma pessoa que está varrendo a folha que caiu da árvore e aquela pessoa está cantando, está olhando para você, rindo, falando para você especificamente, tenha um ótimo dia, se divirta, não sei o quê. Nunca vai imaginar isso. Ali é um ponto de contato importante. Que quando você menos espera, você recebe uma palavra bonita, uma palavra legal. Então, assim, os pontos de contato é todo o contato que o cliente tem com a empresa. Melhorou? Perfeito, melhorou, professor. Esclareceu bastante. Cara, eu estava até assimilando com um dos últimos Mão na Massa, né? Que teve. Aham, Já assistiu o vídeo sim, da situação dos caixas de supermercado. E não deixa de ser um ponto de contato, né? sem dúvida. Porque no mercado ali eu mesmo, quando eu tô passando no caixa, às vezes tiro algumas dúvidas lá, né? Principalmente quando é mercado pequeno, elas dão algumas informações, né? Eles também, né? Ali, ó, assim, eu acho que no mercado os dois pontos de contato mais importantes é o caixa e o cara que vai te atender, por exemplo, na seção de frios ou na seção de carne, né, que é o atendente. Mas você tem Uhum, ponto de contato com um cara que está, por exemplo, limpando o chão, o cara que está repondo sim. a mercadoria, o gerente que às vezes está passando, o fiscal que às vezes está passando. Você tem contato com várias outras pessoas. E aí, quando você consegue mapear tudo isso, você consegue desenvolver uma jornada do cliente mais produtiva, né?
mais eficaz. Perfeito. Tá? É legal vocês Obrigadão. fazerem o exercício da Mão na Massa 1 lá, que é para vocês assistirem um trechinho daquele filme Entrando numa Fria, e a partir daquele vídeo elaborarem os pontos de contato daquela situação com a empresa de transporte aéreo. Ali vai ser legal vocês fazerem aquele exercício. Aí vocês já vão ter uma base para fazer a aplicação do projeto. Com a empresa do projeto, na verdade. Perfeito. Tá? Uma coisa que eu ia sugerir, gente, não sei se vocês já estão fazendo os slides, mas se vocês tiverem, é ótimo. Se ainda não tiverem, comecem. Aproveitem que a gente praticamente finalizou o RA para vocês já começarem a fazer a parte escrita do trabalho. Vocês têm que entregar no ciclo 3. Já vai adiantando para não ficar uma trolha imensa lá no final. E outra coisa, quando vocês forem colocar, por exemplo, dados sobre satisfação do cliente ou dados sobre clima organizacional, se vocês tiverem dados como fala e testemunho, alguma descrição, se tiver algum dado mais qualitativo, coloque esse dado para ilustrar, tá? Que vai ficar melhor. Vamos supor, você pode falar assim, de acordo com a avaliação que as pessoas fizeram, os clientes fizeram no Facebook, a empresa Mainô obteve 4,5 estrelas, num total de 45 avaliações, e tiveram comentários positivos que as pessoas deixaram, elogiando o serviço deles e como eles têm um atendimento legal com o cliente. Ponto. Abaixo disso, você coloca lá a fala da pessoa. O atendimento foi excelente, fulano de tal. Adorei a presteza deles, me atenderam super bem, o serviço é ótimo, não sei o quê. Ponto. Coloca lá para ilustrar os dados, as informações que vocês estão falando. Diga, Pedro. Dúvida, não sei se é uma dúvida, mas assim, algo do gênero. Assim, a gente pode usar também o Reclame Aqui como uma Sim, base claro. como assim, satisfação, reclamação e entre outros? Pode também usar, por exemplo, tem alguns sites de recrutamento, InfoJobs, vagas.com, que ele pede para as pessoas avaliarem as empresas. Também podem usar dali. Tem um site chamado Love Mondays, não sei se vocês já ouviram falar. É um site em que as pessoas vão A gente lá. consultou nesse. Não sei Ele se agora tem mudou alguma para informação. Glassdoor. Não tem. Entendi. O Love Mondays agora se chama Glassdoor. Tem bastante informação da Mainô. Legal. E no Reclame Aqui não tem nenhuma reclamação, não tem nada, na verdade, não tem nem perfil criado. Uhum. Mas no Glassdoor, que é o Love Mondays, né, que ele mudou de nome, tem bastante coisa. Entendi. Tem bastante gente lá dando até informação de salário e de experiência como profissional. Isso é muito legal. É bem legal mesmo. Eu sempre usei antes de fazer entrevista esse site. Não Eu tem sou todas ansiosa, as né? empresas, né? Mas pelo menos ali dá para você ter uma ideia, né? De algumas coisas. Mais alguma A coisa, gente deu uma olhada nesse. Tá. Uma acho coisa que- que pode acontecer, se vocês não tiverem muita informação, é pedir para o Felipe se ele tem como passar para vocês o contato de um ou dois clientes dele, que ele tenha confiança e que tenha liberdade para isso, para vocês conversarem com essas pessoas. Poderia ser uma opção. Tá? Aí vocês Desculpa, você veem. pode repetir que falhou aqui? Uma outra opção seria vocês conversarem com um ou dois clientes deles. E aí, de repente, pede para o gestor se ele teria o contato de alguém que poderia passar para fazer uma entrevista sobre a qualidade do serviço deles, sobre a satisfação e tal. Ou, de repente, eles têm essa entrevista e podem passar a informação para vocês. Enfim, não precisam se reter às redes sociais.
podem extrapolar isso, Ah, perfeito. tá? Tá ótimo. Então, beleza, pessoal. Vou encerrar aqui para conversar com outro grupo, aí mais tarde a gente se encontra na live. Tá ótimo. Vamos lá Obrigada, terminar a professor. atividade. Nada. Até mais tarde. Tchau. Tchau, tchau.